alguma dúvida, algum questionamento? Sim, senhor. Senhor, eu gostaria de saber se cabe suspensão condicional do processo em crimes ambientais, qual o prazo? A questão aqui, André, suspensão condicional do processo. É cabível a suspensão condicional do processo para crimes ambientais? Aqui a questão é saber a diferença. Cabe, tá? Já respondo, cabe sim. A suspensão condicional do processo é cabível quando, gente? Aonde que está definida a suspensão condicional do processo? Se pessoa jurídica responde por crimes ambientais, a minha dúvida com relação à pessoa física é o seguinte: e se a pessoa física comete um crime ambiental? Eu posso perder o processo? Aonde que está a suspensão condicional do processo, gente? A suspensão condicional do processo está lá no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. A suspensão condicional do processo, ou chamado sursi processual, está definido lá no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Por que eu estou te falando isso? Porque ela fala o seguinte: André, quando que cabe a suspensão condicional do processo? Cabe para todos os crimes cuja pena mínima não seja superior a 1 ano. Então, para todo crime cuja pena mínima não passe de 1 ano, cabe a suspensão condicional do processo. Ok? Se a pena for de 1 a 4, cabe a suspensão condicional do processo? Cabe. Só analisar a pena mínima. Agora, André, qual é o prazo que eu suspendo o processo? Esquece crimes ambientais. Estou falando do artigo 89 da Lei 9.099, que é a lei do GCRIM, do Juizado Especial Criminal. A lei do GCRIM, ela fala o seguinte: se o crime tiver pena mínima não superior a 1 ano, eu suspendo o processo, após o oferecimento da denúncia. O promotor oferece a denúncia e pede a suspensão condicional do processo. Professor, qual é o prazo da suspensão condicional do processo? Esquece crimes ambientais. Qual é o prazo? Eu suspendo o prazo, gente, por 2 a 4 anos. Então, se o indivíduo cometer um crime cuja pena mínima não passe de 1 ano, o promotor oferece denúncia e o juiz pode considerar o quê? A suspensão condicional do processo. O processo fica suspenso pelo período de 2 a 4 anos. E nesse período de 2 a 4 anos, o denunciado, ele passa por um período de prova. O que é um período de prova? Por esses 2 a 4 anos, de 2 a 4, o juiz, ele vai estabelecer condicionantes que ele vai ter que cumprir. Como não frequentar bares, não frequentar alguns lugares, não é isso? Se apresentar mensalmente na comarca e assinar, trabalhar. Note, tá, gente, que agora, uma coisa muito parecida agora, está definida no novo Código de Processo Penal. Na Lei 12.403 de 2011, 4 de maio de 2011. Lá no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a nova redação dada por essa lei, admite-se agora as medidas cautelares para evitar a prisão de alguém. Então, olha só, André, o processo pode ficar suspenso pelo prazo de 2 a 4 anos. Por que você está falando isso? Porque cabe a suspensão condicional do processo para crimes ambientais? Cabe. Mas quando que cabe? Todos os crimes cuja pena mínima não seja superior a 1 ano. Agora, qual é o prazo? O prazo, gente, está lá no artigo 27 da lei. Artigo 28 da lei. O que fala o artigo 28? As disposições do artigo 89 da Lei 9.099, quer dizer, ele fala, a lei que fala do GCRIM, da suspensão condicional do processo, aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo definidos nessa lei, com as seguintes modificações. E aí me interessa o inciso 2 e o inciso 4. Raciocina comigo, André, cabe suspensão condicional do processo? Cabe. Para quando? Com infrações de médio potencial ofensivo. Mas quais são as condicionantes? 2. Primeiro, gente, na hipótese de um laudo de constatação comprovar não ter sido completa a reparação do dano, quer dizer, se o cara cometeu um crime ambiental, eu tenho que fazer um laudo de constatação de reparação do dano. Então, a suspensão condicional do processo, ela está condicionada a um laudo de constatação de reparação do dano ambiental. Aí ele vai além. Ele fala o seguinte, ó, o prazo de suspensão do processo será prorrogado até o período máximo previsto no referido artigo. Qual é o período máximo? De 2 a 4? 4. Acrescido de mais 1 ano
com suspensão do prazo da prescrição. Então, André, qual é o prazo da suspensão condicional do processo para crimes ambientais? Prazo máximo 4, acrescido de 1, 5 anos. É esse o prazo? Não. Porque depois desse prazo de 5 anos, o que eu faço, gente? O processo está suspenso. O criminoso em matéria ambiental, ele está o quê, gente? Recuperando o meio ambiente. O laudo de constatação falou que ele não recuperou. Ele, depois de 5 anos, eu faço um novo laudo de constatação de reparação do dano ambiental. Recuperou o dano? Sim ou não? Ainda não foi completo. Inciso 4. Fim do prazo da prorrogação, 5 anos, proceder-se-á à lavratura de novo laudo de constatação de reparação do dano, podendo, conforme o seu resultado, ser novamente prorrogado o período de suspensão até o máximo previsto no inciso 2. O que significa dizer? O indivíduo cometeu um crime, suspende o processo. Qual é o prazo? Prazo máximo na lei do GCRIM, 4, acrescido de 1 ano, 5. Depois de 5 anos, faço um laudo de constatação de reparação do dano. Se houve a reparação do dano, extingue-se a punibilidade. Agora, se não houve a reparação do dano ambiental, o inciso 4 do artigo 28 fala que eu posso conceder um novo prazo do inciso 2. Então, André, qual é o prazo em que o processo pode ficar suspenso? O prazo máximo da suspensão condicional do processo para crimes ambientais? 10 anos. Isso é uma interpretação do artigo 89, inciso 2, combinado com o inciso 4. E, André, já que estamos falando de GCRIM, não é isso? E a transação penal? O promotor ele pode fazer uma proposta de transação penal? Pode. Mas para fazer isso, tem que observar o artigo 27. A transação penal do artigo 76 da Lei 9.099 só vai poder ser feita se houver a total composição do dano ambiental. O laudo de constatação da recuperação do dano tem que dizer o seguinte, que ele recuperou o dano. Perfeito? Tranquilo? Mais alguma pergunta? O incêndio, ele é crime ambiental ou do Código Penal? É uma questão até interessante, gente, que o incêndio, ele tem uma pegadinha aí, tá? Eu quero que você analise o seguinte, gente, o crime de soltar balões é um crime ambiental. O crime de pichar ou grafitar também é um crime ambiental. Sendo que grafitar agora, com uma lei nova agora, ela estabelece o seguinte, se já tiver autorização e for para meio artístico, já não é mais punido. Mas a minha dúvida é o seguinte, é com relação ao crime de incêndio, lá na lei ambiental. O que fala o artigo crime de incêndio? Lá no artigo 41A, o artigo 41 da lei 9.605. O que fala a lei 9.605 no artigo 41? Provocar incêndio em mata ou floresta. Pena de 2 a 4 anos e multa. Então, André, provocar incêndio em mata ou floresta é crime ambiental. Mas a minha dúvida é o seguinte, você vai fazer uma remissão nesse artigo 41 ao artigo 250 do Código Penal. O que fala o artigo 250 do Código Penal? Provocar incêndio em mata, floresta, lavoura ou pastagem. Por que eu estou falando isso? André, provocar incêndio, a pergunta da minha amiga. André, provocar incêndio é crime ambiental ou crime do Código Penal? Depende. Depende de onde eu provoco esse incêndio. Se eu provoco incêndio em mata ou floresta, é crime ambiental. Se eu provocar incêndio em lavoura ou pastagem, é crime do artigo 250 do Código Penal. E o pior, a pena é o dobro. Provocar incêndio em lavoura ou pastagem, a pena de 4 a 8. Provocar incêndio em mata ou floresta, a pena de 2 a 4. Um absurdo, haja vista à luz do princípio da proporcionalidade. Perfeito? Então eu tenho algumas outras questões aqui, gente. Como eu falo de crimes ambientais, por exemplo, gente, uma súmula cancelada do STJ. Havia uma súmula do STJ que ela falava que todos os crimes contra a fauna eram crimes da Justiça Federal. André, os crimes contra a fauna, contra a flora, crime de poluição ambiental, crime contra o ordenamento urbano, é crime da Justiça Federal ou da Justiça Estadual?
Não sei. Eu tenho que analisar se o crime tem caráter transindividual. Eu tenho que analisar se o crime ofende bens da União, de acordo com o artigo 109, inciso 4 da Constituição. Se o crime ofender interesse da União, é da Justiça Federal. Se eu não visualizar uma ofensa, o artigo 109 da Constituição, o crime ambiental vai ser de competência da Justiça Estadual. Perfeito? Ok? Uma outra coisa, gente, que eu não queria deixar de falar, é com relação ao projeto de lei 6424 de 2005. Projeto de lei 6424 de 2005, que é o chamado novo Código Florestal. Tá? Não queria deixar de falar isso com vocês, de algumas principais alterações. Tá? Eu queria que você ficasse atento para os artigos do Código Florestal. O Código Florestal, gente, é a Lei 4771 de 65. Artigo 4771 de 65. E os artigos 2º, 16 e 44, eles estão em vias de serem alterados por esse projeto de lei, né, da lava do deputado Aldo Rebelo, não é isso? Para alterar o Código Florestal. E uma das alterações é o seguinte, gente, é a nova redação do parágrafo 5º do artigo 16. O que fala o artigo 5º, o parágrafo 5º do artigo 16 da lei nova, se for aprovado? Tá? Fala o seguinte, gente, só para você analisar como era antes, tá? Aliás, como ainda é, né, gente? Se a lei for aprovada. Né? Quero que você entenda o seguinte, que quando a gente fala, principal alteração, gente, para que a gente possa compreender, eu tenho as áreas de preservação permanente e as reservas legais. A área de preservação permanente, eu não posso fazer nada. Eu tenho que conservá-la totalmente. Isso está no artigo 2º. E o artigo 16 fala da reserva legal. A reserva legal, gente, eu tenho que preservar uma reserva legal? Tenho. Mas quais são os percentuais? Se for uma reserva legal, lá no artigo 16, se for uma reserva legal na Amazônia Legal, eu tenho que conservar 80% dessa área. Se eu estiver falando de um cerrado, mas dentro da Amazônia Legal, eu tenho que conservar 35% dessa área. E se não for nenhuma área atinente à Amazônia Legal, ou outro bioma de relevante valor para o meio ambiente, eu tenho que conservar 20%. Qual é a primeira alteração desse projeto? Que é o seguinte, André, reserva legal, Amazônia Legal conserva 80%. Cerrados na Amazônia Legal conserva 35%. E as outras áreas, não é isso? Cerrado, fora da Amazônia Legal e outros biomas, eu conservo 20%. Por que eu estou falando isso? Porque esses percentuais aqui não estão contando as áreas de preservação permanente. Nesse percentual de preservação, 80%, 35% e 20%, eu excluo da contagem a área de preservação permanente. Esse projeto está querendo o quê? Incluir a área de preservação permanente nesse percentual. Perfeito? O que está fazendo isso é o parágrafo 5º do artigo 16. Perfeito? É uma primeira alteração, tá? É a primeira alteração no parágrafo 5º do artigo 16. Tá? Uma outra alteração é o que eu mudo e incluo o parágrafo 12, o parágrafo 13 e o parágrafo 14 no artigo 16. Eu, lá no artigo 16 da Lei 4771, artigo 16, que fala da reserva legal, eu estou incluindo o que, gente? Os parágrafos 12 e 13 do artigo 16. E eu estou alterando o que, gente? Primeira alteração nós já vimos, né? Qual é a outra alteração, gente? A alteração é o seguinte, quando eu analiso o parágrafo 12, ele fala o seguinte, gente, será admitido pelo órgão ambiental competente o cômputo das áreas relativas à vegetação nativa existentes em área de preservação permanente no cálculo percentual da reserva legal, desde que não implique conversão de novas áreas. Então, o parágrafo 12, ele fala o seguinte, olha, que eu também vou incluir uma área de preservação permanente nas reservas legais. Além disso, ele fala o seguinte no parágrafo 3º, gente. Para os estados que já tenham aprovado o seu zoneamento socioeconômico e ecológico,
A definição da reserva deverá observar rigorosamente as suas indicações. Então, quer dizer, esse parágrafo 3º está condicionando as reservas legais à indicação do quê? No zoneamento sócio e econômico. Agora, o que me parece pior é a alteração lá no artigo 44. Artigo 44. O que ele fala no artigo 44, gente? Olha só. Artigo 2, artigo 2º, fala das áreas de preservação permanente. O artigo 16 fala das reservas legais. Agora, olha lá o artigo 44. Vou ler o artigo 44 para você, o caput, a cabeça dele. Olha só. Artigo 44. O proprietário ou possuidor de imóvel rural com área de floresta nativa natural, primitiva ou regenerada, ou outra forma de vegetação nativa, em extensão inferior ao estabelecido nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 16. O que significa dizer? André, o que eu faço para esse cara que já degradou mais do que aqueles percentuais que eu te falei? Se for um proprietário rural, que tem na sua fazenda parte da Amazônia Legal, e dentro da fazenda dele, que era parte da Amazônia Legal, ele desmatou mais do que 20%. Quer dizer, ele preservou menos que 80%. Resumindo, ele desmatou pra caramba. O que eu faço com esse cara? Eu faço o seguinte, ó. Eu vou no inciso 1º, 2º e 3º. 1. Recompor a reserva legal. 2. Conduzir a regeneração natural da reserva legal. 3. Compensar a reserva legal por outra área equivalente em importância ecológica e extensão, desde que pertença ao mesmo ecossistema e esteja localizada na mesma microbacia, conforme critérios estabelecidos em regulamento. Qual é o ponto? O que ele está querendo alterar esse projeto de lei nesses parágrafos do artigo 44? André, olha só, eu tenho reserva legal. Já sei que a reserva legal existe aqueles percentuais. Eu sei que não conta a área de preservação permanente, mas o projeto quer que faça incluir a área de preservação nessas áreas. Agora, André, e se por acaso já tiver um indivíduo, um produtor, que não preservou 80%, 35% ou 20%? Ele já desmatou mais do que isso. O que eu faço, gente? Ele fala o seguinte, ele vai ter que recompor aquela área? Vai ou não vai? Vai. Vai ter que recompor. Só que tem um detalhezinho. Olha o que ele fala, ó. Parágrafo 7º. Na impossibilidade de compensação da reserva legal dentro da mesma microbacia ou dentro da mesma bacia hidrográfica, o órgão ambiental estadual competente poderá autorizar a compensação em outra bacia, desde que no mesmo estado, considerando as áreas prioritárias e a situação do ecossistema. E agora viu o pior, que é o parágrafo 8º. A compensação de reserva legal na mesma bacia hidrográfica para fins de recuperação de áreas prioritárias, definidas pelo Poder Público Estadual ou Federal, poderá ser executada em área equivalente a 75% do total devido. Quer dizer, se o cara degradou X, gente, como eu falei nas aulas anteriores para você, que o meio ambiente é um bem disponível, se é um bem disponível, eu acho que se o cara degradou mais X, eu acho que ele tem que recuperar X, tudo aquilo que ele degradou. Não lhe parece óbvio? A mim também. Mas o legislador falou o seguinte, olha, se ele já fez besteira, se ele já desmatou mais do que deveria, ele só compensa o quê, gente? Em 75% dessa área. Os outros 20%, a gente não se preocupa com isso, não. E o pior ele fala o seguinte, ó, em imóvel rural situado em área de floresta na Amazônia Legal, onde ainda não tenha sido aprovado o zoneamento ecológico, nos termos do regulamento federal, pode ser adotada a seguinte alternativa: recuperar, no mínimo, 50% do imóvel. Quer dizer, eu admito que o desmatador que acabou com a Amazônia Legal, e ele está com percentuais abaixo daqueles que eu lhe falei, preservou menos que 80%, a parte que ele vai ter que recuperar, basta que seja 50%. Ou em até 30% do imóvel rural ou posse, podendo ser adotada plantio de espécies florestais, nativas ou exóticas, inclusive palmáceas, cujas técnicas de manejo devem respeitar critérios técnicos. Quer dizer, há uma certa crítica nisso. Perfeito? Então, na verdade, o Código Florestal, esse novo Código Florestal, esse novo projeto, tem algumas outras peculiaridades, tá? Mas o ideal é que nós aguardemos a aprovação no Senado.
já houve a aprovação na Câmara dos Deputados, né? Com uma maioria, inclusive, até significativa. Mas o Senado, ele já está com alguns projetos de emenda nisso aí. Né? Você vai querer enxertar alguma coisa, porque realmente esse texto não está muito de acordo com os ambientalistas. Ok? Perfeito? Então, gente, olha só. Só relembrando aos senhores que nessa aula nós abordamos o quê? Os crimes ambientais e falamos um pouquinho do projeto, né, do novo Código Florestal. Quem quiser rever as aulas, é só acessar youtube.com/Saber Direito Aula. Sem esquecer que o nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Ok? Eu espero ter podido ajudar os senhores, né? Um forte abraço, tudo de bom e até a próxima.